Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Eu sou o Fernando Galvão. Vamos falar de esportes? E hoje nós vamos conversar muito sobre o Corinthians. Eu fui mergulhar nos números de uma rapaziada que não quer papo de bar, não. Quer discutir futebol com propriedade. É o pessoal do SCCP Scout, Esporte Clube Corinthians Paulista Scout. Vamos embora conhecer esse grupo e vamos embora começar. Começando o nosso vídeo de hoje, eu já vou lembrando você, deixe o seu like, participe da nossa rede social. Ao longo do vídeo, nós vamos deixando os endereços por aqui e também na descrição desse episódio de hoje você vai poder encontrar por onde você pode falar com a gente. Instagram, Facebook, Twitter, é onde a gente participa muito, eu estou sempre lá, vale a pena você conversar conosco. Também eu peço para você se inscrever no nosso canal, afinal de contas, a partir da semana que vem, a gente vai estar no ClickTube. ClickTube é uma plataforma digital que vai reunir 50 pessoas, mais de 50 formadores de opinião, são canais diferentes, das mais variadas tendências, vai ter culinária, vai ter moda, vai ter modo de vida, bem-estar, esporte, vai ser bem legal de acompanhar. E se você clicar no sininho, toda vez que eu subir um vídeo novo, você vai ter essa informação, você vai poder nos acompanhar mais de perto. Faça isso, ClickTube, a partir da semana que vem. E o Corinthians, hein? Depois da Copa América, são 7 jogos do Campeonato Brasileiro, 4 vitórias e 3 empates até aqui, e aparentemente céu de brigadeiro. O técnico Fábio Carille deve estar com um sorriso de orelha a orelha. Porém, tem um grupo de torcedores do Corinthians, muito legal isso, num movimento bem bacana, eles resolveram criar uma plataforma, criar um jeito novo de assistir e acompanhar aos jogos do Corinthians, analisando taticamente através de números, fazendo scouts. Eu fui conversar com o Yuri Medeiros, aqui em São Paulo essa semana, exatamente para saber o que eles estão descobrindo com essa nova avaliação, essa nova forma de conversar sobre futebol. Percentual de posse de bola, interceptação, desarme, mapa de calor. Você já deve ter visto todas essas expressões em conversas de rede social. E a coisa está ganhando volume, de tal jeito que já tem torcida criando seus próprios grupos de scouting. É o caso do SCCP Scouting, Esporte Clube Corinthians Paulista Scouting, que o Yuri Medeiros é um dos criadores e está aqui com a gente para acabar explicando para a gente. Como é que foi a ideia de vocês fazerem esse grupo? Olá, Fernando, um prazer estar participando do seu canal. A ideia surgiu praticamente no final de 2017. O Corinthians vinha numa sequência negativa no Campeonato Brasileiro e o Lucas, que foi o idealizador do canal, ele viu que tinha muito corintiano que não estava levando muito a sério aquela sequência negativa e ele tentava buscar explicar o porquê do Corinthians estar jogando mal. E ele viu que no meio da torcida do Corinthians, nas redes sociais, tem muita pouca análises racionais do desempenho do time, ainda é algo muito baseado na emoção. E o Scouts ele surgiu justamente para contrapor essa visão e mostrar que o futebol, antes de tudo, é uma ciência, que tipo, você tem números por trás, você tem todo um planejamento técnico por trás, se o time ganha tem um motivo, não é só porque o time teve raça, tem algo no fundo ali que motiva o time para as vitórias. E o Scouts praticamente surgiu com essa ideia mesmo, de fazer um contraponto a essas análises muito emocionais, que usam muito o coração ao invés da razão. E a gente busca deixar isso claro para o torcedor corintiano. Vocês têm percebido que está tendo adesão ao trabalho de vocês? Aparentemente, do lado de fora, assim, acompanhando, dá a sensação de que realmente vocês estão conseguindo atrair as pessoas para essa conversa. Sim, olha, Fernando, o crescimento do foi bem legal. A gente vê um engajamento da torcida do Corinthians. A gente vê que a torcida do Corinthians está comprando essa ideia. É claro que ainda tem pessoas que discordam um pouco disso. Por exemplo, quando a gente fala que o Gabriel merece a vaga de titular no time, baseado em números, que o desempenho do Gabriel está muito bom. Ainda tem gente que, por exemplo, vem falar que a gente não valoriza o Ralf, por exemplo. A gente busca algo mais racional e eles emocional por Ralf ser um ídolo. Então tem gente ainda que contesta, mas assim, a aceitação do público corintiano está muito legal mesmo com o nosso trabalho. É mais ou menos como esse lugar que a gente está aqui, nós estamos no São Cristóvão, bar, aqui, no bar da Vila Madalena aqui de São Paulo. E é muito emocional, porque você tem quadros de todos os clubes, de Sim. todas as épocas. Sim. Ali a gente tem, por exemplo, o Corinthians campeão de 82,
Aqui atrás tem também a briga entre Corinthians e Palmeiras da embaixadinha do Edilson e por aí vai. Sim. E isso ainda está muito arraigado no futebol, né? A emoção do futebol ainda é muito carregado sem com a dúvida, emoção. sem dúvida. E acho que o futebol, querendo ou não, ele é emoção. Assim, a gente não busca fazer uma disputa, sabe? Não, você tem que usar os números ou o coração. Não é isso. O ideal pra gente é uma mistura dos dois. Assim, nós do Corinthians Scouts, nós somos tão corintianos como qualquer um que vai de arquibancada todo jogo, a gente sofre, a gente grita. A gente não perde esse lado emocional, a gente só busca fazer um pouco dessa análise que a gente faz pra gente ser justo na hora de cobrar o jogador, na hora de cobrar o técnico, pra gente passar uma informação verdadeira pra quem acompanha o perfil. Então não é um embate ideológico entre razão e emoção, a gente gosta de uma mistura dos dois. Acontece que muitas vezes, até em programas esportivos, hoje isso fica muito bem claro, muitas vezes a emoção acaba preponderando. Então a gente busca lutar exatamente contra isso, sabe? E que tipo de informação vocês já descobriram com essas análises em cima desse time do Corinthians atual, por exemplo? Por exemplo, agora a gente fez um levantamento muito legal dos números do Pedrinho, que ele tem crescido muito agora em 2019, com o menor número de jogos, ele já superou os números dele em relação às últimas 2 temporadas, por exemplo. O Gabriel, acho que é o grande exemplo, porque o Gabriel, justamente depois que ele virou titular, que teve essa remontada do Corinthians, ele está com um número muito interessante, até de passes longos, que nem é o forte dele, tanto em desarmes, e mostra que ele está conseguindo nisso, de tanto sair jogando com qualidade e da segurança defensiva. O próprio Matheus Vital também, que agora está ganhando uma sequência. Enfim, os números individuais, a gente tem que tomar cuidado, porque os números, eles não resumem o que foi o jogo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que muita gente confunde. Os números, eles ajudam a entender, e a gente tem que usar os números da maneira correta. Você pega um time que tem muita posse de bola, não quer dizer que o time jogou bem. Hoje se vende muito essa ideia de que um time que tem muita bola necessariamente joga bem, não é verdade. Finalizou quantas vezes, cruzou quantas vezes, sabe? Tem muito disso. Os números, eles podem mentir. E até a finalização. Até a finalização. Porque você precisa ver quantas bolas foram no alvo e quantas não foram bloqueadas. Sim, né? sim. Cruzamento é um número muito perigoso, porque se um time cruza muito, talvez possa indicar uma falta de repertório. Ele não trabalha muito a bola e busca muito sempre chegar ali no fundo para cruzar. Tem isso também. Então, assim, a gente usa muitos números, mas a gente tem que usar de uma maneira racional, que ele não deturpe o que foi o jogo. E o que os números hoje estão apontando pro Corinthians? O Corinthians, até antes da Copa América, ele tinha uma concentração da sua posse de bola muito no campo de defesa. Isso quer dizer, o time trabalhava muito a bola entre os zagueiros, lateral, zagueiro. Aí vinha o Ralf não dava sequência no jogo, voltava pro zagueiro, pro lateral. Aí, se eu não me engano, o Footstats colocou um gráficozinho bem legal, mostrando esse número, que a posse de bola do Corinthians ficava muito na defesa. Depois da Copa América, isso evoluiu. O Corinthians consegue ficar mais tempo com a bola no campo de ataque. Isso mostra uma evolução ofensiva do próprio Carille junto com o time. Depois dessa parada da Copa América, o Corinthians passou a ter mais presença ofensiva. E aí os números ofensivos melhoram. Hoje o Corinthians é um time que finaliza muito mais. Se você lembrar do Corinthians antes da Copa América, o time finalizava muito pouco. E agora finaliza bastante e até tem uma cobrança de que o time melhore na questão do alvo. Então, acho que atualmente esse é o principal fator. Porque a defesa em si é a defesa sólida, isso é desde o início do campeonato. O Carille é especialista em montar defesa. Agora, os números de ataque que chamam a atenção, como o time trabalha mais essa bola no campo de ataque. E trabalha mais e melhor quando entra o Matheus Vital, que resolveu estrear no clube, né? Então, a questão é que assim, eu acho que, por exemplo, o Sornosa, que é o jogador que é substituído pelo Vital, eu acho que muita gente tem uma ideia errada dele. Eu e muita gente do perfil concorda com isso, porque o Sornosa chegou com o status de reserva do Jadson, de ser o 10, de ser o cara que vai dar o último passo. Ele não é esse jogador. O Sornosa é um jogador, não comparando o jogador, e sim a função, mas estilo Renato Augusto, de receber essa bola de trás e ir conduzindo ela pro ataque, trabalhando de forma mais curta. E para mim o Sornosa chegou a ser muito subestimado, porque ele fez bem esse papel em muitos jogos. Acontece que de um tempo para cá, de fato, o rendimento dele caiu. E o Vital, ele também tem muito disso, de quando o time precisa trabalhar a bola no campo de ataque, ele é um jogador muito móvel. Ele é um jogador que se associa bem pelas laterais, tem um passe curto, tá melhorando no quesito passe longo, ele deu uma assistência linda pro Pedrinho no gol contra o Fortaleza. Ele tá finalizando mais, se eu não me engano fez um gol contra a Chapecoense na Copa do Brasil, com presença de área mesmo, aparecendo para finalizar. É um jogador que tá em evolução. E eu acho que hoje é bem questionável assim, essa briga de titularidade entre o Sornosa e o Vital. Acho que é uma briga muito boa. Parece claro que o Carille ele tenta, em
jogos mais importantes, em que ele precisa de um meio-campo um pouco mais sólido, com um pouco mais de consistência, ele opta pelo Sornosa. Sim, E sim. no dia que ele quer soltar o time, que ele quer incendiar a torcida e jogar mais ofensivamente, ele tem o Vital, né? Sim, nos jogos grandes ele opta pelo Sornosa, até porque o Sornosa é algo que também me chamou a atenção desde que ele veio ao Corinthians. Ele tem um comprometimento defensivo muito bom, o Sornosa. Ele recompõe bastante, ele é um jogador que ele corre muito. Então, ele agrega defensivamente, ao meu ver. Acho que mais que o Vital até. O Vital não tem muito essa característica. Então faz sentido. Em jogos em Itaquera, em que o time tem que sair, mas geralmente ele opta pelo Vital. E eu acho que o Carille tá fazendo bem esse revezamento. Tá usando muito bem o elenco. Até na questão 9, Bozelli, por exemplo. Quer dizer, ao meu ver, o Bozelli tinha que ser o titular para os jogos grandes. Mas ele tá mexendo, ele tá dando mais oportunidade. E eu acho que essa rodagem do elenco é muito boa, até porque o Corinthians tem elenco para fazer isso. Não é a situação de que, não, o Corinthians não tem elenco. O Corinthians tem elenco. E o Carille tá usando isso de uma boa forma, ao meu ver. E você já descobriu, ou vocês já descobriram, se depararam com algum número e falaram, caramba, a gente não imaginava isso é uma surpresa pra gente. O Ralf chamou atenção há um tempo a gente viu os números dele, porque o Ralf, ele é conhecido pela sua qualidade defensiva, né, de desarme. Só que a gente no Scouts percebeu, vendo os jogos, que a eficiência defensiva dele tinha baixado, no quesito de, tipo, muitas vezes ele errava bote, muitas vezes os jogadores conseguiam sobressair da marcação dele. Se não me engano, teve jogo, acho, contra o Flamengo na Copa do Brasil, o primeiro jogo, que ele foi muito mal, nesse quesito defensivo mesmo. Só que a gente foi ver os números dele e a porcentagem de acertos em desarmes do Ralf ainda era grande. Então chamou um pouco a nossa atenção, porque realmente o Ralf ele é muito bom defensivamente, já foi melhor, mas os números mostraram pra gente que ainda assim ele estava desarmando bastante. Mas pra mim, pra gente ainda não algo que justificasse a titularidade, por exemplo. É porque o Gabriel, ele é mais móvel mesmo. Ele é mais móvel, ele se apresenta mais pro jogo. Acho que esse é o grande diferencial. O Ralf, assim, a gente tem total respeito por ele, Claro. né, idolatria. Mas pra gente, até fisicamente, a gente vê ele abaixo em todos os sentidos comparado ao Gabriel. E o Gabriel ele se apresenta pro jogo. Pra mim, hoje no futebol, você não tem um primeiro volante que se apresente para jogo, que busque essa saída de mais qualidade. Assim, é um retrocesso. É claro que tem contextos. Tem jogos que você vai usar o resultado a seu favor, você coloca, às vezes, aquele volante mais brucutu, pra fechar a área. Mas assim, a gente vê, por exemplo, o Ralf ser titular contra o CSA, em Itaquera. Aí passa o segundo tempo e o Corinthians não faz gol. Aí eu até cheguei a postar lá no perfil no Twitter. Em 15 minutos ele vai sacar o Ralf. O Corinthians não vai fazer gol até lá e ele vai sacar o Ralf. Bingo, 15 minutos ele sacou o Ralf. Assim, é um pragmatismo desnecessário. E no quesito individual mesmo, o Gabriel ele se apresenta mais pro jogo, ele tem mais qualidade no passe e ele também te garante defensivamente. E o que os números falam, o que vocês analisam em relação a disputar Avelar e Carlos? Então, a gente chega à seguinte conclusão. O Carlos Augusto ele é um jogador que ofensivamente é melhor que o Avelar. Tem se mostrado melhor que o Avelar. Se você pegar o mapa de calor do Carlos Augusto, muitas vezes ele não se limita a ficar na linha lateral, chegar ao fundo e cruzar. Ele se movimenta, muitas vezes ele ataca por dentro. Ele faz um movimento meio que em diagonal, muito interessante, para dar a opção ofensiva. O Avelar é um jogador mais burocrático. Você não vê o Avelar indo muito para a linha de fundo. Eu acho que assim, o Avelar tem suas limitações técnicas, mas eu também acho que ele é um jogador que defensivamente é mais maduro que o Carlos. O Carlos contra o Goiás, por exemplo, foi uma avenida. Ele não só, outros jogos também, ele sofre muito defensivamente. O Avelar também não é uma referência no quesito, mas ele tem uma bagagem maior para lidar defensivamente, em embate no mano a mano. Então fica bem isso, né? Fica bem defesa, ataque. Eu, por exemplo, manteria o Danilo Avelar, por achar que o Carlos ainda está muito verde para atuar defensivamente. E a posição do Pedrinho? Vocês, analisando os números dele, vocês chegaram a alguma definição se ele é mais meia ou ele é um meia que desejaria, ele é um jogador que desejaria ser meia, mas que na verdade o técnico está certo em colocá-lo para jogar aberto na direita? Assim, o Pedrinho, eu acho que ele é um jogador que pode fazer a função de dois. A questão é, ele já jogou uma vez assim, que foi no primeiro tempo contra o Vila Nova no amistoso. E o cara ele queria testar, mas não testou, não deu por uma série de fatores, lesões, enfim. E desde que ele subiu pro Corinthians, ele jogou aberto pela direita. Assim, ao meu ver, não é nenhum absurdo ele jogar aberto pela direita. Por quê? O melhor lado do Corinthians é o lado direito. Se você pegar as ações ofensivas do Corinthians, praticamente todas elas se concentram na direita. Porque a dobradinha Fagner e Pedrinho é uma dobradinha de muito sucesso. E quando o Urso se aproxima, E quando o Urso... É a triangulação manjada do Corinthians ali. É Fagner, Pedrinho e Urso.
Tanto que no jogo contra o Inter, que jogou o Michel, não tem o cacoete ofensivo do Fagner, nem apoia tanto, o Pedrinho não foi bem. Porque pra mim hoje sim, o desempenho do Pedrinho tá totalmente ligado ao Fagner, a presença do Fagner. Então tá dando certo, então eu não entendo porque, sabe, essa coisa do Pedrinho tem que jogar de 10. Ele tá jogando bem pela direita, já jogou bem pela direita. A questão do 10, quem sabe com uma pré-temporada, com tempo pra treinar, o cara ele faça essa adaptação. Mas assim, de momento, não vejo por que alterar isso. Os números do Pedrinho estão bem jogando aberto. Ele é um jogador que joga aberto, mas corta muito pra dentro, então não é um jogador parado, sabe? A movimentação dele é muito boa. Então não vejo hoje isso como um fator assim que tem que ser debatido, sabe? Não vejo. E tem algum jogador no elenco que vocês estão percebendo que está em crescimento e meio que pedindo passagem ou avisando, olha, eu vou chegar e vou tomar o lugar? Bozelli. Hoje, pra mim, o mais gritante é o Bozelli. O Jesus fez bons jogos, né? Entrou bem. Só que o Urso, pra mim, ele tem uma função chave dentro do Corinthians. Não só com a bola, mas tipo, defensivamente, pra pressionar a marcação. Então eu manteria o Urso, por exemplo. Mas hoje é o Bozelli. O Bozelli é o jogador do Corinthians, desses artilheiros, o que menos precisa de minutos para marcar. E ele tá aproveitando as chances como titular. É um jogador que, ao meu ver, fora da área, tem mais recurso que o Love. O Bozelli, nesse sentido, agrega muito mais a questão do pivô, do sair da área, enfim. E fora que tá marcando gols, né? Então, hoje, pra mim, o Bozelli seria titular, assim, indiscutível. Entre Bozelli, Gustavo e Love, Bozelli hoje. E aí, gostou do nosso episódio de hoje? Espero que sim. E se gostou, deixe o seu like com a gente. Também vou pedir para você se inscrever no nosso canal e tocar no sino, porque toda vez que a gente subir um vídeo novo, você vai ser informado. E a partir da semana que vem, serão 2 vídeos por semana. Então, se você clicar no sino, você nem precisa se preocupar com isso. Eu subir um vídeo novo, você já vai ficar sabendo. Acho que vale a pena você conferir. Acompanhe com a gente também através das nossas redes sociais. Os endereços ficaram aqui ao longo do vídeo e também estão na descrição. Espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente se vê. Um abraço, até mais.